Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos estar falando a respeito desse assunto aí que tem tomado conta da mídia. Só se fala nisso agora no Brasil e certamente em muitos países. Se tornou extremamente notório a respeito aqui no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, para quem eu não comentei em nenhum dos outros episódios. Eu sou gaúcho, moro na região noroeste do estado. Aqui não pegou nenhuma inundação, não pegou nenhuma enchente, mas em muitas cidades do estado estão debaixo d'água, muitas cidades realmente foi devastado, destruída muitas cidades por conta das enchentes. Quando a gente olha para esse cenário e tem acontecido e não só isso, mas também em várias partes do mundo tem acontecido certos desastres, catástrofes, tanto no sentido de desastres naturais, quanto também através de guerras do próprio homem causando destruição. E aí a gente se pergunta onde que está Deus, ou por que Deus permite, ou será que não é Deus que coloca a sua mão para que certas coisas venham acontecer. Jesus profetiza a respeito dos sinais dos tempos. E nos últimos tempos iria acontecer desastres, catástrofes e tantas coisas, que é o que está acontecendo. Jesus diz que assim como a gente consegue discernir o tempo, quando vai vir inverno, quando vai vir o verão, quando vem chuva, quando vai fazer muito sol, através do formato de nuvens e de tantas outras coisas, a gente consegue discernir o que vai acontecer com o tempo, o que vai suceder no tempo. Assim também como um sinal, assim como o formato de nuvens e tantas outras coisas servem como sinal para a gente discernir o tempo, também essas questões de destruição, desastres naturais, desastres, guerras, rumores de guerras, isso aí serviria de um sinal para que a gente compreendesse que estava chegando próximo da volta de Jesus, próximo da grande tribulação, próximo do cumprimento das profecias. Então, isso já estava determinado, era um sinal. A maldade do homem ela vai cada vez mais crescendo, assim como aconteceu nos dias de Noé. Quanto mais o tempo foi avançando, mais a maldade do homem foi crescendo. E quando até que chegou o ponto que se tornou inadministrável mais. Até que chegou o ponto que a maldade estava tamanha que Deus não estava suportando mais. Assim tá acontecendo nos dias de hoje. A maldade tá aumentando, o ódio está aumentando, redes sociais estão cooperando muito para que essa disseminação de ódio, de divisão aconteça. Hoje em dia tá muito, com redes sociais principalmente, é muito fácil que a gente gerar um conflito, manifestar uma opinião assim, às vezes até sem pensar, só postar ali, escrever alguma coisa. Mas não só com isso. Hoje em dia a gente nota essas questões aí na sociedade. Violência doméstica, violência contra pais, de pais contra filhos e filhos contra pais. Tudo isso vai cooperando
para que essa destruição, é algo automático, para que essa destruição acabe sendo gerada, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, assim como aconteceu nos dias de Noé, que Deus mandou a enchente. Mas o interessante é que isso vai acontecendo, mas acontece em cidades onde tem pessoas inocentes, pessoas que não, não são violentas ou não são dessa índole que eu comentei. Mas às vezes a gente acaba passando os bons e os maus. A Bíblia fala, né, em Provérbios, Eclesiastes, principalmente Eclesiastes fala muito a respeito disso. E as coisas ruins acontecem tanto com os bons quanto com os maus. As coisas boas acontecem tanto com os bons quanto com os maus. Jesus fala que Deus permite que o sol nasça sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Também Provérbios fala que às vezes os ímpios ou os injustos, eles acabam por questões de... Porque a vida ela não é... A vida ela não é 100% linear. Às vezes os injustos acabam prosperando, acabam colhendo bons frutos, e os justos acabam pagando alguma pena. Por conta de que o acaso acontece. Todos estão sujeitos ao imprevisto. Provérbios fala isso. Provérbios fala muito a respeito disso. Então, acaba acontecendo essas questões, que os justos e injustos estão debaixo de um mesmo céu. Mas como diz a palavra, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E aí, como entender toda essa questão aí, como entender essa questão de que Deus permite que as dificuldades aconteçam tanto com os justos como com os injustos. A Bíblia fala em Isaías, existe uma passagem em Isaías que fala que Deus falando ao povo de Israel, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são melhores, os meus pensamentos são maiores e melhores do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então a gente às vezes não entende certas coisas. É como que uma criança ela não, logo ali nos seus 3, 4 anos de idade, vamos supor, ela não entende exatamente todas as atitudes dos adultos, por que os adultos fazem determinadas coisas, ela tem uma mentalidade de criança. Assim é Deus. Deus é infinitamente maior e mais entendido e mais tudo do que nós. Mais sábio, mais soberano. E ele tem a noção de todo o sistema. Passado, presente e futuro. Aquilo que acontece no mundo físico, aquilo que acontece no mundo espiritual. Então Deus tem uma visão ampla, Deus é sábio e soberano. E às vezes a gente não consegue entender 100% daquilo que Deus faz. O porquê que aconteceu certas coisas. Por que de repente alguém perdeu um parente, alguém perdeu tudo os seus bens. Algumas pessoas a pessoa até vai conseguir perceber. Eu ouvi um relato de um senhor comentando a respeito uma senhora comentando a respeito de uma outra mulher, que ela era muito soberba e ela era bem de vida, mas não por conta de que construiu uma boa estrutura financeira, mas por conta de que herdou. Essa mulher, ela herdou bens. E ela era muito soberba, desprezava as outras pessoas, olhava com cara de nojo e tudo mais. E agora, nessas enchentes que deu,
essa outra mulher me comentando dessa pessoa, diz que ela perdeu tudo. A água levou tudo. Então, e ela mesma, essa pessoa, no caso, que é soberba e tudo mais, segundo o relato dessa pessoa que me contou, ela mesma diz, bah, eu era soberba, eu era muito arrogante. Diz que agora só chora, só chora. Então, certas pessoas a gente entende, e a pessoa mesma ela percebe o porquê que aconteceu. É uma permissão de Deus para trabalhar no caráter daquela pessoa. Mas tem situações que a gente talvez não vai entender. Ou vai demorar muito tempo para entender. Mas Deus tem os seus motivos. Deus tem os seus motivos. Se a gente vai parar para analisar a Bíblia, tem cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Às vezes uma pessoa, seja porque insistiu muito em algo que Deus não que deu, ou por exemplo, a pessoa que, sei lá, tem tantas coisas que podem acontecer. Uma pessoa que se rebelou contra Deus é um caso. Uma pessoa que precisa ter o seu caráter trabalhado é outro caso. Uma pessoa que de repente vai viver uma situação terrível e vai ter um testemunho para contar. São tantas as possibilidades. Mas agora Deus sabe, para cada pessoa, para cada perda, Deus sabe. Como eu digo, é como uma criança, nós querer entender todos os pormenores, é como uma criança querer entender exatamente como é que funciona o pensamento de um adulto. Eu creio que todos, quando criança, já passaram por isso de observar alguma atitude dos adultos e não entender o porquê que eles faziam daquela maneira. E eu me lembro quando eu era criança, eu tinha essas reflexão assim, eu tentava entender, tentava compreender, olhava aquilo, olhava determinadas coisas com curiosidade, maneiras de agir e tudo mais. Mas a gente não consegue ter uma compreensão clara. Também trazendo agora não só a questão de crianças, mas quando você olha um especialista em alguma área trabalhando. Você olha assim, de repente um marceneiro começando lá no início uma peça da marcenaria. Daí você olha ele, mas por que será que ele fez assim, não daquele outro jeito? Você não entende quais são as técnicas, quanto tempo que ele estudou, quanto tempo que ele praticou aquilo. E a gente olhar assim, só de olhar, a gente não vai conseguir adivinhar o porquê que ele está fazendo determinada coisa. Ou como que a peça vai se encaixar lá na frente. Depois de tudo formado, a gente começa assim, ficar olhando e observando todo aquele processo, a gente começa a querer encaixar, mas lá pro final, quando a peça está quase montada, a gente começa a perceber o porquê que ele fazia determinadas coisas. Assim é Deus, a gente não consegue entender o porquê que Deus permite ou porquê que Deus faz determinadas coisas. Mas lá na frente a gente vai entender. Eu tenho um testemunho pessoal que por conta da soberba, eu era muito soberbo. Deus foi trabalhando, permitindo que acontecessem coisas assim que era de dar vontade de desistir de tudo. Mas aos poucos, Deus foi trabalhando. Era toda uma questão de soberba. Acho que é um processo extremamente doloroso é quando Deus pega um soberbo e começa a trabalhar na vida dele. Começa a arrancar aquilo. Deus começa a colocar situações no nosso caminho que vão trabalhando. Situações que a gente olha assim e pensa, mas não é de Deus isso que está acontecendo. Mas é de Deus. Nada foge do controle de Deus. E nada por acaso. Pode parecer que é o maior acaso que aconteceu, mas não é por acaso.
Tem uma passagem nos evangelhos que fala a respeito de um cego. Jesus cura o cego, um moço, e os discípulos, mas antes que acontecesse a cura, os discípulos olham para aquele cego e perguntam para Jesus: quem que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Para que ele nascesse cego. E Jesus diz: nem ele nem seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então tem situações na nossa vida que acontecem, mas é para que a gente seja lapidado e para que se manifeste a glória de Deus. No caso do cego, foi para que através da cegueira daquele cego, Jesus pudesse operar o milagre e a glória de Deus foi manifestada através de todo aquele povoado, todas aquelas pessoas perceberam, mas aquele cego de infância foi curado. Aconteceu um milagre. Então a glória de Deus se manifestou. Mas às vezes a glória de Deus não se manifesta necessariamente apenas com milagres no corpo físico, de cura de doença. Às vezes a glória de Deus se manifesta em mudança de caráter. Uma pessoa que era irada deixa de ser irada, se torna uma pessoa calma. Uma pessoa que era soberba se torna uma pessoa humilde. Uma pessoa que era fofoqueira, que não tinha controle da língua, passa a ser uma pessoa de boa fala, de boa fama. Uma pessoa que só queria o mal de todo mundo, passa a ser uma pessoa extremamente amável. Isso é manifestar a glória de Deus. As pessoas também da mesma maneira com que olhavam para aquele cego e falavam que aquele cego lá desde a nascença, a gente conhecia ele aqui, ó. E ele acabou e agora ele foi curado. E isso realmente é um milagre. Assim também a falha de caráter é algo às vezes tão difícil de mudar quanto uma questão física, quanto a questão de um milagre físico, de uma cura de uma doença. As pessoas também olham, aquela pessoa ele sempre foi daquele jeito e agora ela mudou. O que será que aconteceu na vida dela? Às vezes Deus muda a gente assim, num estalar de dedos. A gente tá lá na igreja orando e Deus toca e muda. Mas da minha experiência pessoal, o que mais aconteceu foi justamente o contrário. Deus permite situações negativas muitas vezes. Deus vai permitindo que aconteça essas determinadas situações. E através dessas situações, Deus vai trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso jeito. As pessoas começam a notar a diferença. Deus, quando o povo de Israel pecava, errava, buscava outros deuses, mesmo tendo que o povo de Israel ele tinha um Deus que era o Deus dos deuses, o Deus que tirou ele da terra do Egito, Deus que operava milagres, Deus que era realmente Deus, não tinha outro Deus que fizesse o que Deus Israel fazia. Não existia outro. E a gente sabe que os deuses das outras nações não passavam de identidades. Agora o nosso Deus é todo poderoso e de Israel desprezava. Preferia adorar os deuses de outras nações ao invés de adorar aquele Deus que de tanto tempo já havia livrado Israel, livrado do cativeiro do Egito, conduzido a uma boa terra. Então, quando Israel virava as costas para Deus, o que acontecia? Deus permitia que vinha certas coisas negativas. Então esse seria mais um motivo para qual a ira de Deus chega na vida de certas pessoas. Às vezes a pessoa está tão presa
tão presa a resistir os apelos do Espírito Santo, ou a resistir, ter uma resistência a Deus, que Deus permite que aconteça coisas negativas para aquelas pessoas perceber que somente Deus pode livrar. Somente Deus pode livrar. A Bíblia tem uma passagem, se eu não me engano, Provérbios ou em Eclesiastes, que fala a respeito da casa do luto e da casa da festa. Melhor é a casa do luto do que onde há festa. Não é que Deus ou o povo de Deus é masoquista, não gosta do sofrimento. Não é isso. É que quando a gente está em um velório, quando a gente está em meio a uma desgraça, a gente reflete mais. A gente pensa. A gente pensa no que realmente é a vida. O momento que a gente está vivendo aqui. Um estrelar de dedos, um sopro, uma fumaça que passa. Agora, quando está tudo bem, quando as coisas vão de vento em polpa, a tendência é a gente só usufruir daquela alegria, daquela emoção boa. A tendência é a gente não parar para pensar na eternidade, não parar para pensar que um dia tudo isso que a gente está vivendo que vai acabar. Então Deus permite para que a gente venha refletir. Se voltar para Deus. Por fim, tem uma palavra que diz que em tudo dai graça, porque essa é a vontade do vosso Pai que estás no céu. A gente tem que dar graça em tudo, agradecer em tudo, e quando falas tudo, é tudo. Tudo mesmo. Até mesmo nas desgraças, até mesmo nas dificuldades. O apóstolo Paulo falava que ele sabia estar contente tanto na fartura quanto nas dificuldades. O apóstolo Paulo sabia ser honrado, mas também sabia ser desprezado. Já passou por, se eu não me engano, uns 3 naufrágios. Passou por perseguição, tanto de pessoas ímpias como de próprios irmãos da igreja. Passou por tantas perseguições, por tantas dificuldades. E ele diz: em tudo devemos ser gratos. Tudo devemos ser gratos a Deus. E esse é um princípio difícil de entender para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse princípio bíblico. Eu recomendo a leitura do livro O Louvor que Liberta. Não me lembro agora qual que é o nome do autor, mas é um livro que explica muito bem, traz luz a esse texto. E devemos dar graça em tudo, não reclamar por nada. Essa é a vontade de Deus. Dai graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai que está no céu. Deus sabe de tudo, nada foge do controle de Deus. Se Deus permitiu alguma coisa acontecer, não foi por acaso. Porque de alguma maneira Deus quer trabalhar na gente através daquilo. De alguma maneira Deus, como foi dito já desde o início aqui, não sei o porquê, mas existe motivo lá no entendimento de Deus que a gente não. Entendimento que a gente não tem a capacidade de alcançar. Deus sabe de todas as coisas e Ele permite. E o ser humano tem isso dentro de si, né, de reclamar. Tem maneira mais fácil de
de iniciar um diálogo, uma conversa, até mesmo com desconhecidos, do que começar a reclamar. Você começa a reclamar chega para alguém desconhecido, começa a reclamar do tempo, começa a reclamar do governo, começa a reclamar de qualquer coisa. Pronto. Já deu uma conversa boa. Já começou uma conversa. Conversa boa não. Uma maneira fácil, digamos assim, de começar uma conversa. O ser humano gosta disso. Parece que se ouvir alguém reclamar, já quer lá conversar junto. Mas isso é um atributo negativo da natureza humana. É um extremamente negativo. Você começa a reclamar, por mais que é mais fácil de você entrar numa conversa, é mais fácil de você dialogar sobre aquilo, é mais fácil até de conseguir a atenção das pessoas. Quando a gente começa a reclamar, a gente começa a entrar num estado de espírito negativo, no estado de espírito que desagrada a Deus. Reclamação não provém de sabedoria. Não é sábio reclamar. Tudo dá graça. Tudo, tudo, tudo. Dá graça até mesmo na desgraça. Tenho procurado aplicar esse princípio. Realmente é transformador. A gente começa a perceber o quanto que um ser humano é inclinado para a negatividade. Quanto que o ser humano reclama. Sul, existem muita mudança de temperatura em verão, inverno. Às vezes em épocas que era para estar quente, faz frio, às vezes em épocas que era para estar frio, faz calor. Mas principalmente no verão é muito quente, no inverno é muito frio. E a gente nota isso a respeito das pessoas, ser quase uma cultura, às vezes, não, pelo menos não. Até onde eu convivo com as pessoas, de reclamar. Tá frio, reclama do frio, tá calor, reclama do calor. Uma cultura, é uma questão humana. O ser humano é inclinado para isso. Mas a Bíblia diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas, todas as coisas. Se olhar de maneira superficial para o texto, para esse texto bíblico, vai pensar nas coisas que cooperam como coisas que vão contribuir para o nosso sucesso espiritual, sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso familiar. E aí, se a gente olhar para quando as coisas começam a dar errado, a gente pensa: não, isso aqui não veio de Deus. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mencionei, eu já passei por a questão dessa trabalhar na personalidade, a questão da soberba. E hoje eu não troco. Jamais trocaria o que Deus, o caráter, o estado mental que Deus permitiu que eu tivesse por aquele que eu tinha antes de Deus começar a trabalhar nessa minha dificuldade de soberba. Mas agora essa mudança só pôde acontecer por coisas negativas que foram acontecendo. Deus vai colocando pontualmente determinadas situações que nos desagradam e nos desagradam muito, dificuldades, para que aquela soberba venha aflorar e aí Deus comece a trabalhar na gente. Mas isso acontece com várias coisas, soberba, ira, ansiedade, qualquer coisa. Deus permite que vai acontecendo aquilo ali. Cada um tem sua falha, cada um tem sua concupiscência, cada um tem sua dificuldade. Mas Deus vai permitindo para que a nossa maneira de agir, o nosso estado mental, a nossa estrutura espiritual venha a ser trabalhada.
É como, por exemplo, se você está tomando um chá ou tomando um café. De repente você espirra ou você esbarra em alguma coisa, e aí a xícara acaba sendo agitada, você acaba agitando a xícara. O que vai sair da xícara vai ser aquilo que tem nela. O que vai sair da xícara, se tiver café, vai saltar café. Se tiver chá, vai sair chá. Se tiver suco, vai sair suco. Se tiver água, vai sair água. Não vai sair da xícara uma coisa que não tem. Não vai sair água pura se tiver café. Não vai sair suco se tiver chá. Quando a xícara é agitada, vai sair dela o que tem nela. Assim somos nós. Por exemplo, você está no trânsito e alguém corta a frente. E você fica irado, você fica brabo, começa a espraguejar ou falar algum palavrão. Você não pode dizer, eu fiquei brabo, eu fiquei irado porque aquela pessoa cortou a frente. Você ficou brabo, você ficou irado porque a brabeza e a ira é o que tinha dentro de você. Se você tivesse paz de espírito, se você tivesse calma, o que iria sair de você seria paz de espírito e calma. Se uma pessoa está passando na rua, se você está passando na rua, por exemplo, no caso de um homem, e você vê uma mulher com decote, com uma roupa totalmente indecente, mostrando, você não pode dizer que e por causa disso você acabou se sentindo tentado, sentindo cobiça e tudo mais. Você não pode dizer para você mesmo ou para Deus, eu senti cobiça, eu senti desejo para aquela pessoa ali, para aquela mulher, porque aquela mulher estava vestida indecentemente. Você sentiu cobiça, você sentiu desejo, porque a cobiça e a promiscuidade estavam no teu coração. Você não vai sair de você, assim como não sai da xícara de café água quando ela é agitada. Quando você for agitado, não vai sair de você uma coisa que você não tem. Vai ser uma coisa que você tem. Só que como o nosso caráter, a gente está tão acostumado com o nosso caráter, a gente está tão acostumado com a maneira com que a gente é. De tão acostumado que a gente está, a gente acha que o problema está nos outros. A gente não consegue enxergar em nós. A gente não consegue enxergar que o problema está em nós. E é por isso que Deus permite tantas coisas, tantas dificuldades. Para que a gente venha ser trabalhado. Esse é o agir de Deus. Então, o episódio de hoje é isso que eu tinha para trazer. Peço que você sentir de fazer algum comentário ou alguma pergunta ou sugerir algum tema para algum outro futuro episódio. Sinta-se à vontade, eu vou me sentir muito grato. E se puder também compartilhar o episódio, compartilhe com quem você considera que iria ter proveito em estar assistindo esse episódio. E a paz do Senhor a todos.